Capítulo 7 da Presidência. Artigo 46. O presidente do CFQ será eleito por maioria dos seus membros, de acordo com a letra A do artigo 3º. Artigo 47. A eleição do presidente do Conselho Federal de Química deverá ser feita em reunião extraordinária a ser realizada de 90 a 180 dias antes do término do mandato do presidente anterior. Parágrafo 1º. Em caso de empate em qualquer dos escrutínios, será feita nova votação, concorrendo apenas os candidatos empatados. Persistindo o empate, a escolha será decidida por sorteio. Parágrafo 2º. Candidato já eleito em um escrutínio não pode concorrer aos demais. Artigo 48. Atribuições do Presidente. São atribuições do Presidente: a. Cumprir e fazer a legislação relativa ao exercício profissional da química, o regimento interno do CFQ, bem como as decisões do plenário, exceto na situação prevista no artigo 10 da Lei nº 2.856. b. Ser responsável administrativa e financeiramente pelo CFQ. c. Preparar e submeter ao plenário a previsão orçamentária anual. d. Movimentar as contas bancárias, assinando em conjunto com o diretor-tesoureiro. e. Autorizar a execução pelo diretor-tesoureiro dos pagamentos. f. Fazer anualmente a prestação de contas do CFQ perante o órgão federal competente. g. Convocar os delegados eleitores de cada Conselho Regional de Química e instalar a respectiva Assembleia para a escolha de conselheiros federais efetivos e suplentes. h. Providenciar junto às respectivas instituições a indicação dos conselheiros federais efetivos referidos na letra C do artigo 4º da Lei 2.856. i. Convocar os conselheiros federais efetivos para as reuniões plenárias do CFQ. j. Presidir as reuniões do plenário do CFQ. l. Dar ciência ao plenário e despachar a correspondência do CFQ. m. Distribuir os processos ou outros expedientes que requeiram deliberações do plenário. n. Exercer o direito de voto de desempate, conforme previsto no artigo 39 deste regimento. o. Suspender a decisão do plenário que lhe pareça inconveniente. p. Zelar pela boa ordem dos trabalhos do plenário. q. Declarar vacância de mandato de conselheiro federal efetivo que faltar, sem licença prévia do CFQ, a 6 sessões consecutivas ou não, durante o prazo de 1 ano, a contar da primeira falta. r. Convocar o suplente no caso de vacância de mandato ou licença prévia concedida a conselheiro federal efetivo. s. Convocar e presidir as reuniões de diretoria do CFQ. t. Presidir os congressos de conselheiros federais e regionais previstos no artigo 8º da Lei 2.856. u. Promover, quando julgar conveniente, reuniões da diretoria com os presidentes dos conselhos regionais, preferentemente na sede do CFQ. v. Representar o CFQ em todas as ocasiões que se fizerem necessárias. x. Assinar, junto com o diretor-secretário, os certificados de serviços relevantes. z. Zelar pela eficiência e dignidade do CFQ. Capítulo 8 da Diretoria. Artigo 49. O Conselho Federal de Química é constituído dos seguintes órgãos: a. Deliberativo, plenário. b. Executivo, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. c. Auxiliares serviços de apoio administrativo. Parágrafo 1º. Ficam criadas as seguintes diretorias de apoio: 1. Diretoria de Divulgação e Publicação. 2. Diretoria de Relações Externas. 3. Diretoria de Eventos. 4. Diretoria do Orçamento. 5. Diretoria Técnico-Científica. 6. Diretoria de Relações com Entidades de Ensino. Parágrafo 2º.
As diretorias de apoio serão preenchidas pelos conselheiros federais por designação ad nutum do presidente do Conselho Federal de Química e poderá ser cumulativo, cabendo ao mesmo definir mediante ato próprio suas respectivas atribuições e competências. Parágrafo 3º. Para o desempenho das atividades inerentes às diretorias referentes no parágrafo 1º deste artigo, o presidente do Conselho Federal de Química poderá contratar assessorias especializadas. Artigo 50. A eleição da diretoria deverá ocorrer na primeira sessão do CFQ, que se seguir à renovação anual do terço do Conselho. Parágrafo 1º. Em caso de empate na votação, será feito novo escrutínio entre os candidatos mais votados e, persistindo o empate, a escolha será decidida por sorteio entre eles. Artigo 51. O presidente dará posse aos membros da diretoria logo após a eleição. Parágrafo único. O mandato da diretoria termina no ato da posse da diretoria seguinte. Artigo 52. Em caso de vacância do cargo de presidente, o vice-presidente deverá assumir a presidência, até nova nomeação nos termos da letra A do artigo 4º da Lei 2.800, de 18 de junho de 56. Parágrafo 1º. Em caso de vacância extemporânea, deverá ser convocada reunião extraordinária para votação da lista tríplice, dentro do prazo máximo de 30 dias após o ocorrido. Parágrafo 2º. Caso termine o mandato do vice-presidente que esteja no exercício da presidência, antes da nova nomeação, caberá ao vice-presidente eleito assumi-la interinamente. Artigo 53. Em caso de vacância de algum cargo de diretoria, a vaga deverá ser preenchida na primeira sessão que se realizar, devendo o eleito cumprir o restante do mandato, não sendo computada esta parcela de mandato para efeito de aplicação do parágrafo 2º do artigo 50 deste regimento. Parágrafo 1º. Nos seus impedimentos, o vice-presidente terá como substitutos sucessivamente o diretor-secretário, diretor-tesoureiro e o conselheiro mais idoso dentre os presentes. Parágrafo 2º. Nos seus impedimentos, o diretor-secretário será substituído sucessivamente pelo diretor-tesoureiro e por um conselheiro designado pelo presidente do CFQ. Parágrafo 3º. Nos seus impedimentos, o diretor-tesoureiro será substituído sucessivamente pelo diretor-secretário e por um conselheiro designado pelo presidente do CFQ. Artigo 54. São atribuições da diretoria: a. Assinar junto com o presidente o termo de posse dos conselheiros federais efetivos e suplentes, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 6º deste regimento. Propor a criação de cargos e funções necessárias aos serviços do Conselho. C. Deliberar sobre admissão, licença, premiação, punição e demissão de funcionários. Artigo 55. A diretoria do CFQ reunir-se-á por convocação do presidente, ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. Para cada reunião será preparada uma pauta de assuntos a serem tratados para ser distribuída antes da reunião. Parágrafo 2º. Das reuniões de diretoria serão lavradas atas, cujas cópias deverão ser distribuídas aos conselheiros federais. Artigo 56. Compete ao vice-presidente: a. Substituir o presidente em suas faltas e impedimentos. b. Assumir a presidência no caso de vacância, de acordo com o artigo 52 do presente regimento. c. Participar das reuniões de diretoria. d. Desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pelo presidente. Artigo 57. Compete ao diretor-secretário: a. Superintender por delegação do presidente os serviços da secretária executiva. b. Ser responsável pela redação das atas, sessões plenárias do CFQ e das reuniões da diretoria. c. Providenciar a divulgação dos acórdãos do CFQ e, sempre que necessário, das atas aprovadas. d. Desempenhar as demais funções que lhe forem atribuídas pelo presidente. Artigo 58. Compete ao tesoureiro: a. Superintender por delegação do presidente os serviços da tesouraria,
mantendo em dia a escrituração do CFQ. B. Movimentar as contas bancárias, assinando em conjunto com o presidente. C. Efetuar os pagamentos devidamente autorizados. Artigo 60. Serão reembolsadas as despesas de transporte relativas aos deslocamentos dos membros do CFQ, quando no exercício de suas funções. Artigo 61. Periodicamente, o CFQ fixará o valor das diárias relativas às despesas de hospedagem e alimentação devidas aos membros do CFQ, quando no exercício de suas funções. Artigo 62. Revogam-se as resoluções normativas número 1, 14, 15, 18, 25 e 34 e as resoluções ordinárias, naquilo que conflitem com este regimento. Artigo 63. O presente regimento entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 27 de março de 1981.